fortalecendo-os e buscando capacitá-los para uma emancipação da coroa. Assim fizeram os cristãos nas 13 colônias, assim fizeram, por exemplo, os jesuítas em relação a algumas organizações indígenas, até armando essas organizações contra os escravagistas, né? E assim fizeram muitas mentes importantes da elite dentro da Inglaterra contra o movimento escravagista, porque o movimento escravagista não pretendia deter a sua ação em momento algum, pretendia se perpetuar. Agora, foram essas pessoas que minaram essa possibilidade, destruindo, né, esta ideia. E muitos deles partiram para os povos para evangelizá-los e trazê-los também a um desenvolvimento maior e uma emancipação desses poderes colonialistas. Okay? Então, tem que se observar isso, né? Com ou sem a expansão colonial, as missões conheceram de fato no século XIX seu grande ciclo. Os países escandinavos, a Suíça, os Estados Unidos, mesmo mantendo-se afastados dos empreendimentos coloniais, também desenvolveram uma imensa atividade missionária. Os meios de comunicação permitiram acesso aos cantões mais longínquos do planeta, com o estabelecimento de um ciclo crescente de relações comerciais, o que favoreceu a intensificação e o alcance formidável das missões. Por sua vez, esse trabalho missionário de todas as confissões religiosas criou uma significativa infraestrutura. A evangelização, os postos médicos, as escolas possibilitaram novas formas de vida e de organização social, um enorme investimento em pessoas e meios. Alguns exemplos ilustram o que acaba de ser dito. As sociedades missionárias de todo tipo proliferaram. A Sociedade das Missões Evangélicas de Paris enviou os primeiros missionários para a África Austral, que lá chegaram em 1829. A famosa China Inland Mission, conforme foi falado, né, inspirada pelos carismáticos James Hudson Taylor, inicia suas atividades em 1865. Do lado católico, o cardeal Lavidiere, anti-escravagista, funda a Sociedade dos Missionários da África. Seriam os padres brancos e as irmãs brancas, cuja coragem e cujo sofrimento são conhecidos. Uma sociedade missionária ortodoxa surge em São Petersburgo, em 1870. Na Suíça romanda, os primeiros missionários das igrejas livres, Ernest Creus e Paul Berthold, partem para o Lesoto, que é na África também, seguindo o Transvaal, 1874-1875. Enquanto 50 anos antes o Conselho de Estado valdense, o governo, ainda rejeita o pedido de criação de uma organização missionária. Falava-se ainda de zelo inconsiderado pelos empreendimentos longínquos. Os continentes investiram então em um verdadeiro exército de missionários para trabalhar em instituições as mais diversas. Até a Segunda Guerra Mundial, os defensores do trabalho missionário, assim como seus agentes, são recrutados quase exclusivamente em meio a círculos piedosos. Entre os convertidos dos vários avivamentos espirituais, e geralmente eram acompanhados da criação de uma sociedade missionária. Com algumas exceções, as igrejas da Europa não financiavam o trabalho. As doações para a missão provinham em sua maior parte de grupos que sustentavam tal missionário ou tal sociedade missionária. Mesmo vivendo de um modo bastante modesto, sem temer o sacrifício, os missionários representavam o poder e a riqueza. Fiéis à herança pietista, os missionários e seus mantenedores insistiam na conversão individual acima de tudo, uma realidade que sempre seria estranha a povos cuja estrutura social é fundamentalmente comunitária. O sucesso numérico dessa atividade, considerável de acordo com o local, permaneceria relativo diante do total da população, já que os convertidos ao cristianismo geralmente são minoria. A difusão da mensagem evangélica em dada população ou dada região, aliás, não foi o único efeito dos missionários, cuja reputação por vezes é legendária, como colocado aqui. As igrejas que surgem a partir do resultado de suas atividades não podem prescindir da colaboração de missionários autóctones que se tornam porta-vozes, por sua vez,
da nova fé entre os seus. Isso aqui foi o trabalho mais inteligente que se pôde fazer. O missionário adentra aquele local, se aclimata, né, naquele local, né, se transculturaliza, né, parte, né, para imergir naquela cultura, conquista ali os locais e a partir dos locais dá prosseguimento, nascendo as igrejas nacionais. As igrejas nacionais são o movimento mais inteligente de missões, porque agora aquela igreja tem aquela identidade local, aquela identidade daquele povo, a maneira, certa, o costume daquele povo. E aquele missionário cumpriu então seu papel, ele levou o evangelho. Ele abriu ali as certas portas para o evangelho. E agora os locais dão prosseguimento. Esse é o movimento mais inteligente dentro do âmbito missionário. Porém, poucos deles receberam essa responsabilidade dos missionários brancos. Isso aponta para a presença de certa mentalidade colonial nessas igrejas. Esse foi um problema. Muitos deles queriam, de fato, continuar com as rédeas em suas mãos. Agora, é um defeito, né? É um problema, mas, graças a Deus, em muitos momentos isso foi superado. Em muitos locais, de fato, a igreja local se fortaleceu e dispensou o trabalho daquele missionário, que representa uma figura estrangeira, né, naquele local. Então ele é honrado por ter de fato desbravado, né, levado o evangelho para aquele local, ter iniciado o trabalho, mas ele precisa entregar, né, a direção, passar o bastão, né, para as lideranças locais. Os que lideram são os missionários brancos e as decisões importantes são tomadas pela liderança das sociedades missionárias na Europa. Isso aqui é péssimo, né? Quando a direção da igreja local fica a cargo de grupos que estão em território estrangeiro, né? Distante, longínquo, que não entendem as necessidades locais. Por muito tempo, as jovens igrejas formadas por esses grupos retomariam inadvertidamente os moldes eclesiásticos herdados. Seja da igreja multitudinista alemã, seja das igrejas livres da Inglaterra ou da Escócia, ou até mesmo missões católicas de modelo romano. Em certa medida, a missão cristã está historicamente ligada aos empreendimentos coloniais. Porém, se é justo afirmar que a extensão da atividade missionária desfrutou de condições políticas favoráveis, proclamação generalizada da liberdade religiosa, estruturas administrativas leves e geralmente pouco definidas, proteção colonial, é falso, por outro lado, que os missionários protestantes sejam vistos como lacaios do sistema colonial. Na verdade, inúmeros são os casos em que eles tomaram a defesa dos autóctones, também que se faz reconhecimento disso, né? Tomaram a defesa dos autóctones, opondo-se, tal como Moisés diante de Faraó, às autoridades coloniais, denunciando extorsões e até mesmo questionando os fundamentos de tal sistema. O que um dos governantes gerais de Madagascar declarou ao líder de uma missão protestante é elucidativo desse fato. O que queremos são nativos preparados para ser mão de obra. Vocês, missionários protestantes, é que os tornam homens. Podemos também citar o caso da missão de Basileia, que diante do Reich alemão manifestou-se contra a promulgação de leis que davam às autoridades coloniais de Camarões o direito de expropriar os africanos e vender suas terras a companhias agrícolas. Da mesma forma, porém, seria falso afirmar que os missionários protestantes do período colonial foram artesãos da contestação. Embora geralmente animados por reflexos bastante conservadores, jamais aprovaram cegamente o sistema em que se encontravam. Então você tem essa situação, conforme ele aponta aqui, em que houve algum beneficiamento desses movimentos colonialistas, imperialistas, dessas grandes nações alemãs, então, dessas grandes nações europeias, perdão. Então muitos deles se aproveitaram, né, dessa estrutura para poder chegar até esses povos. Mas chegando até eles, aí o caso de William Carey, que eu citei aqui, foi um caso que ilustra muito bem essa dinâmica. Não havia interesse, por exemplo, dessa chamada Índias Orientais, né, que era a organização para o colonialismo britânico ali naquela região, para extrair riqueza dali, né, e para manter aqueles povos subjugados. Então não havia interesse deles em dar abertura para a entrada de missionários, para ensinar alguma coisa àqueles que estavam sendo colonizados, né? Então, num primeiro momento, eles tiveram que buscar outros meios. Aí
Os holandeses abriram uma brecha. Carey pôde entrar ali, começou a trabalhar, fundar escolas, imergir na cultura hindu, fortalecer a missão, a tal ponto que outras sociedades despertaram, né, para esse chamado, essa obrigação. Começaram então a abrir diversas associações missionárias que buscaram seus meios para entrar naquelas regiões. Muitas figuras do governo, adeptas também desse chamado missionário, começaram a influenciar diretamente na estrutura do governo para forçar as Índias Orientais a receber os missionários, a favorecer a sua ida para lá. Tá, okay? Então eles começaram a se aproveitar também dessas estruturas. Mas uma vez trabalhando lá, muitas das vezes, né, com o desenvolvimento dos locais, com a aquisição de cultura, tá certo? Com o desenvolvimento de infraestrutura, eles eram vistos como esses colonialistas como inimigos, como adversários, como pessoas que estavam destruindo seus empreendimentos, destruindo toda a sua vantagem que vinham na exploração desses povos, tá sendo na exploração da sua terra e também na exploração deles mesmos, tendo-os como escravos, né? Tendo-os como mão de obra apenas. Então você tem esse conflito, essa relação conflituosa entre esses grandes movimentos missionários e os colonialistas, tá, ok? Claro que eles também não desenvolveram totalmente uma reação, uma revolta, uma revolução, porque não era da sua índole. Eles eram cristãos, eles estavam desenvolvendo ali cristãos, grupos cristãos, mas isso minou sim a força do colonialismo nesses locais. Tá certo? Isso de fato foi uma grande oposição a esses grupos. Citamos por fim outros homens e mulheres de Deus que muito contribuíram para levar o evangelho da salvação em Jesus Cristo aos povos não alcançados. Homens como Robert Moffat, 1795 a 1833, que traduziu a Bíblia para idiomas de tribos sul-africanas, muitas das vezes tribos ágrafas, né? Como também foi feito aqui entre os indígenas, né? A língua Tupi-Guarani. Então foi-lhe fornecido um alfabeto para que pudesse se expressar também por meio da escrita, né? E preservar sua cultura. David Livingstone, que já foi citado, né? Que abriu caminho aí no centro africano, em que inclusive combateu o escravagismo árabe local, os árabes tentando escravizar muitos daqueles povos. Ele combateu o escravagismo árabe local, que entre 1841 e 1873 expandiu extraordinariamente o conhecimento geográfico em relação ao centro da África, combateu o escravagismo árabe na região e pregou intensamente o evangelho aos habitantes locais. Robert Morrison, 1782 a 1832, que estudou o mandarim, traduziu a Bíblia e preparou um dicionário para ser usado pelos missionários que trabalhassem na China. Trabalho semelhante realizado por Adoniran Judson, 1788 a 1835, em relação ao birmanês, e Samuel Marsden, 1764 a 1838, um australiano que trabalhou entre os Maori da Nova Zelândia. Também citamos os missionários M. Carmichael, as missionárias, né? Missionárias M. Carmichael, de 1867 a 1951, que trabalhou na Índia, resgatando meninas da prostituição nos templos, a prostituição, né, as de Heródoto, a prostituição de templo, e as levando para um abrigo no sul daquele país, né, no sul da Índia, em 1895. Ida Scudder, 1870 a 1960, que, dando continuidade ao trabalho médico iniciado por seu pai, chegou a construir um complexo hospitalar. Também Mary Slessor, 1848 a 1915, que trabalhou por 40 anos na África entre as tribos, e também Clara Swain, que foi a primeira mulher médica na Índia, em 1870. Não podemos deixar de citar Mary Livingstone, que teve que suportar viver por anos separada de seu marido enquanto eles trabalhavam no centro da África. Anne Judons, 1789 a 1826, que ajudou seu marido na tradução da Bíblia para o birmanês e lhe deu toda a assistência enquanto este esteve preso pelo governo local. Grandes homens e mulheres de Deus, dos quais o mundo não era digno, como disse na carta aos Hebreus, que glorificaram a Jesus Cristo mesmo diante das maiores dificuldades
sem dúvida receberão suas coroas de glória naquele grande dia. Então esses trabalhadores, né, que entregaram suas vidas para esse intenso trabalho para abrir as portas ao Evangelho, abrir as portas à missão, né, o preço que pagaram, as dificuldades que tiveram que suportar, as barreiras que tiveram que vencer e as lutas que tiveram que travar, até com os seus conterrâneos, né, até contra seus próprios governos, a favor dos povos autóctones, como foi colocado no dicionário, na enciclopédia protestante, né? Então, muitos desses que, num primeiro momento, se beneficiaram da estrutura colonialista, navios, rota, né, de comércio, colônias locais estabelecidas, mas ao adentrar essas colônias, começaram a se dedicar aos povos locais, a melhorar a sua vida, a estruturar sua sociedade, e isso era mal visto pelos colonialistas, que queriam manter esses povos sempre subjugados e ignorantes, para que pudessem continuar explorando eles ininterruptamente. Então eles quebraram esse sistema de dentro. Não foram revoluções externas que trouxeram modificação, foi um trabalho interno, de dentro, a partir de dentro. Como Paulo fez em relação à noção escravagista romana, quando na carta a Filemon ele diz: receba-o agora, a Onésimo, não mais como um escravo, mas como um irmão. Então, a partir dessa mudança conceitual, você terá o reflexo numa mudança estrutural. Mas se essa mudança conceitual não acontecer, não é de fora para dentro que a revolução vai conseguir resolver a questão. Tem que se mudar de dentro para fora, da mente. Tá? A mente, a mentalidade, a forma de concepção muda. E todo o externo vai, como reflexo, também passar por uma transformação. Então, agora eu quero abordar especificamente a questão da contribuição pentecostal para as missões, tá certo? Para o grande desenvolvimento missionário. Primeiro a gente viu, né, a partir do protestantismo, a reforma, as igrejas reformadas estatais, o seu desinteresse por missões, as denominações que surgem de dentro delas se emancipam, formam sociedades missionárias e partem então para esse grande trabalho, tá, ok? E agora acerca do pentecostalismo. Eu vou ler então um artigo aqui no dicionário do movimento pentecostal. Primeiro eu vou ler o texto que está em tela, que diz: na aula anterior estudamos acerca do grande despertamento pentecostal, que se seguiu aos grandes avivamentos ocorridos entre as igrejas reformadas. Inclusive vai ser interessante porque na continuidade eu vou passar o trabalho daquele pastor, que a gente está usando bastante, o excelente trabalho que ele desenvolveu para a gente organizar as ideias. E a gente vai ver algumas características do surgimento do chamado mundo evangélico, tá? Os ideais, né, do mundo evangélico, que geralmente são bem associadas e até misturadas ao âmbito da mentalidade pentecostal. Tá? Então você tem primeiro, com os avivamentos dentro das igrejas reformadas, o surgimento de uma igreja, digamos, evangélica, tá? Com características ainda daquelas igrejas históricas reformadas, mas com algumas modificações, principalmente na sua ação, na sua atitude. E o chamado pentecostalismo, tá? As igrejas que surgem dos grandes movimentos pentecostais. E a gente vai abordar também algumas dessas características. Então, na aula anterior, estudamos acerca do grande despertamento pentecostal, que se seguiu aos grandes avivamentos ocorridos entre as igrejas reformadas e incentivados pelo intenso trabalho que teve início com John Wesley, os metodistas, né, e a formação dos diversos grupos Holiness, grupos de santificação, dentro dessas antigas e históricas igrejas reformadas, o que veio a constituir uma nova força com a manifestação do chamado batismo com ou no Espírito Santo, né, a partir dessas terminologias, e o falar em outras línguas, que iniciando no Instituto Betel de Parham, você tem as primeiras manifestações, né, na escola fundada por Parham para preparar missionários, e a partir dessa escola o estudo maior sobre a ação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, né, e com o interesse despertado para essa área, a dedicação na oração, os primeiros sinais de um despertamento pentecostal, né, como falar em outras línguas. Então, no entendimento de Parham, seria mais pelo lado da xenolalia, de falar na língua dos povos, estranhas a si, estranhas aos locais, mas línguas faladas em outros povos, para favorecer, tá certo, o grande despertamento missionário. Mas depois viu-se que, de fato,
tinha um aspecto mais de glossolalia, de línguas estranhas, ininteligíveis a todas as pessoas, mas que traziam, que impulsionavam um despertamento espiritual, uma alegria no espírito, um revestimento de poder, tá certo? Uma capacitação para a ação. Batismo com ou no Espírito Santo e o falar em outras línguas, que iniciando no Instituto Betel, de Parra, em Topeka, na expectativa da xenolalia, como expliquei. Depois seguiu-se na rua Azusa com Seymour, tá certo? E as manifestações de glossolalia. Então é um sinal, uma evidência, né, do recebimento do batismo do Espírito Santo. É um falar em outras línguas. São línguas estranhas, mas não são línguas estrangeiras, né? São de fato estranhas, não são inteligíveis. Que mais se expandiram com Durham, tá certo? Com a Durham, que leva esse movimento, né, para Chicago, funda uma importante instituição. Muitos recebem a mensagem pentecostal a partir de Durham e são expedidos por ele para missões, inclusive missões aqui no Brasil, né, com fundador da Igreja Cristã do Brasil, tá ok? Esqueci o nome dele agora, mas daqui a pouco a gente vai abordar acerca dele, tá? Franciscon, Luiz de Franciscon, Daniel Berg, Gunnar Wingren e Aimee McPherson. Em Topeka, isso que eu já li, a glossolalia, que mais expandiram com Durham para Chicago, e de lá muitos se incendiaram, né, nesse âmbito pentecostal, nesse revestimento de poder, e decidiram por levar essa chama não somente para as diversas cidades norte-americanas, como estava acontecendo já. Então muitos integrantes do grupo Holiness, né, os evangélicos que estavam dentro dessas igrejas reformadas históricas, já tiveram contato com o pentecostalismo, aderiram, ok, a essa manifestação do falar em línguas estranhas e essa nova alegria espiritual, tentaram implantar nas suas igrejas. Algumas aceitaram, as que não aceitaram os expulsaram, e os que foram expulsos abriram outras igrejas. E assim você tem uma expansão do pentecostalismo nos Estados Unidos, o que vai formar depois uma reunião deles, um ecumenismo entre eles, vamos colocar assim, tá ok? O que vai dar origem à chamada as Assembleias de Deus. Assembleias representadas por cada um dos integrantes desse grupo, grupos que se reúnem e formam uma organização pentecostal importante de ajuda mútua, tá ok? E vai dar origem também a uma Assembleia de Deus nos Estados Unidos. E posteriormente, a igreja que veio para cá, de integrantes que partiram desses grupos, vão também modificar o seu nome, né, de Missão de Fé Apostólica para a Assembleia de Deus, seguindo em harmonia, né, em comunhão com esses grupos que estavam organizados já nos Estados Unidos. Isso, vamos ver, muitos se incendiaram e decidiram por levar essa chama não somente à diversidade norte-americanas, mas também para as Américas como um todo, e enfim, para o mundo. E aí por isso que vamos fazer a leitura aqui do dicionário do movimento pentecostal, para entender a força, tá certo, que foi esse pentecostalismo como favorecimento, tá certo, às missões mundiais, como de fato eles trouxeram um importante renovo espiritual para estes movimentos missionários. Eles de fato trouxeram uma renovação, uma grande renovação para esses movimentos missionários. Veja só. No dicionário do movimento pentecostal, na página 473, temos aqui o verbete missões. O movimento pentecostal é o mais rápido movimento missionário em todo o mundo. Um crescimento de 0 a 400 milhões em 90 anos. Observe isso. Um crescimento de 0 a 400 milhões em 90 anos. É algo sem precedentes em toda a história da igreja. Aí, dentre os 400 milhões, tá certo? Essa progressão absurda de 0 a 400 milhões em 90 anos, menos de um século, você tem então a expansão da pregação do evangelho a povos, a etnias, tá certo? A nações, quebrando barreiras, tá certo? Expandindo, né, esta rede de comunicação da palavra de Deus, abrindo trabalhos, mesmo com a intensa fragmentação, que é criticada por muitos, mas o problema não está tanto na fragmentação. O problema está, muitas das vezes, na falta de estrutura doutrinária.
Então, que há fragmentações, que hajam fragmentações, não é tanto problema. Mas o problema é que muitas dessas ramificações são desenvolvidas por pessoas que não têm uma maturidade espiritual cristã e nem estrutura teológica. Então, aí onde mora o problema. As raízes históricas da teologia de missões pentecostais. Duas tradições têm forjado a visão pentecostal de missões. A herança evangélica conservadora, que ele coloca aqui, e o ethos do movimento de santidade, movimento da santidade, o Holiness, né? E de outros movimentos avivalísticos dos séculos anteriores. Foi bastante natural para os pentecostais, apesar de alguns preconceitos de evangélicos. Aí você tem essa distinção. Ele está fazendo essa distinção entre evangélicos e pentecostais, porque este âmbito evangélico surgiu anteriormente. Ok? Então você tem alguns ideais, dentre aqueles que integravam as igrejas reformadas históricas, que abraçaram certos ideais, passaram a ser então chamados evangélicos, que era um grupo que permeava, né, essas outras igrejas. E nem todos aderiram ao pentecostalismo. Então eram evangélicos, ok? Aderiram a certos ideais de evangelização, tá certo? De pregar a cruz de Cristo, de ter a Bíblia como autoridade. Inclusive depois vai haver o chamado fundamentalismo, que vai ter a Bíblia como fundamento, opondo-se ao iluminismo, impondo-se ao racionalismo, tá certo? Impondo-se depois quando surgiu o evolucionismo, tá certo? Darwiniano. Então você tem esses grupos que prezam pela autoridade da Sagrada Escritura, pela inerrância das Sagradas Escrituras, mas nem todos aderiram ao movimento pentecostal. Por isso que ele faz essa distinção aqui. Vamos ver. Alinharam-se aos evangélicos, já que o movimento ecumênico conciliar parecia tão liberal, tanto teologicamente como em sua agenda missionária. A teologia de missões evangélica conservadora tem exercido uma forte influência, começando com a obra clássica de um missiologista da antiga geração, Roland Allen, Missionary Methods, Métodos Missionários do Apóstolo Paulo aos Nossos, de 1912, que, embora refletindo pontos de vista da tradição sacramental anglicana, tem sido amplamente lida pelos pentecostais dos Estados Unidos até hoje. Então é um importante referencial teórico, né, para os pentecostais, mesmo sendo alguém de fora, né, do pentecostalismo. Tanto os pentecostais como os evangélicos compartilham visões doutrinárias conservadoras a respeito da inspiração e autoridade da Bíblia, da perdição eterna da humanidade sem Cristo e da justificação pela fé, bem como da prioridade do evangelismo acima da ação social. Evangelismo acima da ação social. Como os evangélicos conservadores, os pentecostais também herdaram a insistência sobre a necessidade da conversão e a ênfase sobre a existência individual de salvação. Consequentemente, os pentecostais passaram a enfatizar a importância da crise, entre aspas, da experiência, mais que a experiência de crescimento na conversão. As raízes do movimento de santidade do século XIX e em outros movimentos avivalísticos deram nascimento à escatologia e à atmosfera pré-milenial do pentecostalismo. Se for verdade que a escatologia é a mãe da teologia, é certamente verdadeiro que a escatologia tem sido a mãe da missiologia pentecostal. Mas enquanto o fim não vem, os pentecostais facilmente adotaram métodos missionários de outros protestantes. O batismo no Espírito Santo, a mais distinta e discutida doutrina e experiência pentecostal, combinada com um forte fervor escatológico, nutriu os primórdios das missões pentecostais. Nos idos de 1908, J.R. Flower, um dos pioneiros pentecostais dos Estados Unidos, sustentava que levar o evangelho às almas famintas nestas e em outras terras é o resultado natural do recebimento do batismo no Espírito Santo. Desde o começo, alguns, embora nem todos, pentecostais nos Estados Unidos começaram a ensinar a doutrina do falar em línguas como evidência inicial, física, do recebimento do batismo no Espírito Santo.
Esta crença foi logo vinculada às missões mundiais. Nos primeiros anos do movimento, houve até mesmo um otimismo imprudente de que o falar em línguas, xenolalia, uma forma de glossolalia por meio da qual idiomas humanos existentes no mundo e desconhecidos do falante poderiam ser falados, seria concedida pelo Espírito Santo para ajudar a concluir a evangelização do mundo.